Oi pessoal, na nossa quarta videoaula nós vamos aprender como fazer um índice ou sumário de um trabalho, tá? Que seria colocar o nome dos capítulos e a página inicial de cada um. Inicialmente, a gente escreve a palavra índice e damos Enter. Tá? Daqui em diante nós vamos colocar o nome de cada capítulo e no canto direito da página, sempre na mesma posição, vamos colocar o número da página que inicia o capítulo. Para a gente realizar essa tarefa, a gente tem que utilizar o menu Parágrafo. Então a gente clica no botão que aciona o menu Parágrafo. E agora vamos usar uma opção que até aqui nós não utilizamos, que é a opção Tabulação, esse botão aqui embaixo. Quando a gente aciona a opção Tabulação, aparece essa janela. Tá? E aqui eu posso indicar diversas posições dentro da régua que eu posso usar para parar o cursor. Como a opção já diz, tabulação, ela vai ser acionada toda vez que eu pressionar a tecla Tab, que fica à esquerda do teclado e que na tabulação padrão avança 1 centímetro e 25 milímetros de cada vez. A régua que nós usamos no Word é medida em centímetros e milímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros e 14 centímetros. O que nós vamos fazer então é criar uma posição de parada de tabulação aqui, na marca de 14 centímetros da régua. Para isso, eu digito na posição de parada de tabulação 14 e clico em definir. Quando eu clico em definir, automaticamente o Word coloca nessa caixa de texto maior aqui uma opção de tabulação que eu defini. E agora eu clico em OK. Reparem que se a gente for olhar aqui sobre a posição 14 da régua, apareceu um sinalzinho que indica que aquilo é uma parada de tabulação. E essa parada foi inserida nessa linha onde o cursor estava. Ela não faz parte da linha onde eu digitei a palavra índice. Então, com o cursor aqui, eu vou escrever capítulo 1. E vou pressionar a tecla Tab. Repare aonde o cursor foi parar, depois que eu apertei o Tab, exatamente na posição 14. E aqui eu posso colocar um número de página, por exemplo, 1. Se eu pressionar Enter agora, eu crio um novo parágrafo. E sempre que eu crio um parágrafo pressionando o Enter ao final de um parágrafo que já existe, todas as características daquele parágrafo são passadas para o novo parágrafo. Então eu escrevo capítulo 2, dou Tab e volto a parar na posição 14 da régua. Aí eu posso dizer que esse capítulo começa na página 10. E agora eu vou dar Enter mais uma vez e criar o capítulo 3. Aperto a tecla Tab e indico a página inicial do capítulo. É muito comum, quando a gente cria índices de trabalhos, que esse espaço vazio entre a descrição do nome do capítulo e a página inicial seja preenchido com pontinhos. A gente pode fazer isso no Word, vamos fazer agora. Então a gente vai selecionar essas três linhas aqui. Coloco o mouse à esquerda, quando aparece essa seta eu clico o botão da esquerda do mouse, mantenho pressionado e vou andando até as três linhas estarem selecionadas. Eu volto aqui à opção parágrafo, volto a clicar em tabulação e aí eu já tenho selecionado aqui a posição 14. Ela aparece aqui como já tendo alguma definição e aparece na linha em que eu posso informar alguma modificação. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho a opção de preenchimento aqui. A opção marcada padrão do Word é nenhum. Agora eu quero preencher o espaço entre o nome do capítulo e o número da página com pontinhos. É só clicar aqui e depois clicar em OK. Vou clicar em qualquer lugar para tirar a seleção. Tá? E aqui então eu tenho o preenchimento que torna a leitura do texto muito mais simples. Se eu quiser acrescentar um texto aqui, nome do capítulo 1,
Reparem que existe um espaço desde o início da linha até a posição de 14 centímetros, que eu posso colocar o nome do capítulo grande aqui sem nenhum problema. Agora vamos melhorar um pouquinho mais esse índice. Eu vou colocar o mouse ao final do primeiro capítulo e vou criar um novo parágrafo. Só que eu quero colocar aqui item 1.1, mas deixando uma tabulação no início da linha. Eu quero pular um espaço de 1,5 cm, começar a escrever o texto e no final preencher com pontinhos até um número de página. Para eu fazer isso, eu crio um novo parágrafo, só que, como das outras vezes, esse parágrafo aqui herdou todas as características do parágrafo anterior, por eu ter criado ele através do Enter. Então eu tenho que, para modificar, para criar um espaço aqui inicial de tabulação, eu volto aqui no menu parágrafo, volto em tabulação, e o que eu quero fazer é o seguinte: começar o título do item, do subparágrafo, a partir da posição 1,5, que é essa daqui da régua. Tá? Para eu fazer isso, eu venho aqui e digito 1,5 e clico em definir. Repare que o Word agora vai trabalhar com duas marcas de tabulação. A original de 14 centímetros, que foi herdada do parágrafo anterior, quando eu pressionei Enter, e esse parágrafo vai ter uma marca de tabulação, que é só dele, na linha de 1,5 centímetros. E não vamos preencher. Tá? Clicamos em OK. E aí reparem, eu já tinha uma marca de parágrafo aqui na posição de 14 centímetros e agora eu tenho uma na posição de 1,5, que é específica desse novo parágrafo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou apertar a tecla Tab, parei naquela posição e vou aqui escrever subparágrafo 1.1 e agora dou Tab mais uma vez. E aí eu coloco aqui o título. Eu aproveitei para modificar aqui de subparágrafo para capítulo 1.1. Agora, com o cursor posicionado no final desse novo parágrafo, vou dar Enter mais uma vez. E aí eu posso repetir o processo. Tab, capítulo 1.2, na linha 6. Posso fazer mais uma vez, criar mais um parágrafo, com mais um subitem do capítulo 1. 1.3, página 7. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, criar um subitem do subitem, da seguinte forma. Criei um novo parágrafo. Agora eu vou querer que o capítulo 1.3.1 comece na posição 3. Para isso, eu já tenho a 1.1, 1,5 aqui, a 14 aqui, eu quero criar mais uma tabulação aqui na posição 3 da régua. Com o cursor dentro do novo parágrafo, eu seleciono parágrafo, depois tabulação, e aí eu crio mais uma opção aqui, 3, Enter. Vamos voltar lá para ver o que o Word fez. Repara que eu incluí a posição 3 depois que já tinha incluído a 1,5, mas o Word sabe colocar em ordem. Então aqui, com o cursor parado no início da linha, eu dou Tab uma vez, Tab a segunda vez, e aí escrevo capítulo 1.3.1. Dou mais um Tab e coloco o número de página. E assim eu posso construir os capítulos do meu trabalho. Tá? Então, isso define a nossa forma de construção de um índice. Para finalizar, a gente pode fazer o seguinte, selecionar o índice, vou aproveitar essa janelinha que aparece sempre que eu seleciono texto com o mouse, vou botar em negrito, vou aumentar a letra para 12, e aí venho aqui e centralizo. Clico fora, e aí eu tenho o índice do meu trabalho. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.